As consequências do fechamento do comércio são trágicas na macro-região. Empregos são perdidos dia a dia. A economia está se desfazendo em ritmo acelerado. O empresário Diego Volgarini tem uma academia em Ribeirão com 1.000 alunos matriculados. Ele fez um grande investimento antes de começar a quarentena e logo depois teve de parar de atender por imposição dos decretos. Mas se viu no desespero e cometeu uma desobediência civil. Reabriu o local. No segundo dia, foi barrado pela fiscalização da prefeitura e notificado para continuar fechado. Foi um ato de desobediência civil por sobrevivência? Exatamente, porque sem a gente trabalhar, como é que a gente vai sobreviver? Porém, esse ato de desobediência civil foi em cima do Estado e do município. Ambos estão desrespeitando um ato constitucional impetrado pelo próprio presidente da República. A gente vê que isso daí se tornou uma guerra política, né, e não somente em relação a uma pandemia viral, tá? Então, assim, o que eu penso é o seguinte: o chefe maior de Estado que dita as leis, tá? Se o STF já apoiou a lei, já impetrou na Constituição Federal, não cabe a governos e prefeitos irem contra um decreto presidencial. No início do mês, o governo federal incluiu academias, barbearias e salões de beleza como atividades essenciais. Alguns governadores se manifestaram contra e não cumpriram o decreto. Foi o que aconteceu no estado de São Paulo e aqui em Ribeirão. Diante disso, o empresário da academia vai acionar a justiça. Nós vamos impetrar um mandado de segurança porque é um direito líquido e certo. A Lei 13.979 prevê que o presidente da República, no seu artigo 3º, é o competente para disciplinar as atividades essenciais. O Estado e o município também podem disciplinar atividades essenciais, mas o artigo 24 da Constituição prevê, em matéria concorrente, deve prevalecer a decisão do presidente, o decreto-presidente. E isso já foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória de inconstitucionalidade. A advogada Fabiana Barroso afirma que os empresários que tentam alternativas para sobreviver, mesmo em ato de desobediência civil, não estão cometendo um crime. E ela explica o porquê. É uma desobediência civil relativa, porque, na verdade, nesse caso que você me explicou, o comerciante ali ele tá exercendo a cidadania dele plena, que também é um direito constitucional garantido. Então, cabe judicializar, recorrer para as instâncias superiores e é muito difícil a gente não ver que realmente está à margem de acontecer desobediência. Essas determinações via decreto, principalmente do governo do Estado de São Paulo, que está conflitante com o decreto federal, ele vai sim correr esse risco de haver uma super desobediência civil. Então, as pessoas, na hora de ter o seu direito vilipendiado, conhecedores dos seus direitos, acabam indo justamente para esse tipo de insistência, né, de reabrir. O Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto também entende a postura do empresário no desespero para sobreviver. Ele destaca ainda o problema enfrentado pelo setor referente às informações desencontradas entre os governos. Uma hora vinha um decreto do governo federal, depois vinha um estadual, um do municipal, os dois não se entendendo. Isso traz uma insegurança jurídica enorme, então o lojista tem sim a possibilidade dele entrar na justiça, então é isso que ocorre. Não é bem uma desobediência civil, mas uma necessidade de voltar a trabalhar e ele encontra então um caminho para ele tentar buscar estar regulamentado para poder abrir. O número de desempregos realmente é muito grande, as empresas fizeram todo o esforço no sentido de segurar demissões, fizeram suspensão de contrato de trabalho, deram férias coletivas, mas está chegando num nível insustentável. A situação é tão grave, com risco inclusive de um colapso social, que tudo caminha para acontecer uma desobediência civil coletiva. Vai acontecer isso, não tem como mais segurar, não existe força policial para segurar pessoas que querem ir trabalhar, pessoas que querem reabrir seus comércios, suas indústrias, suas empresas. Direito é uma ciência, mas ele olha o caso a caso e essa é uma questão de olhar o caso a caso, né? Uma coisa é quem tem recursos ficar em casa, a outra é quem já está com os recursos esgotados e não pode mais ficar em casa porque não consegue nem mesmo trazer sustento para a família. É muito complicada essa questão. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa.
André, a gente vê aí que os empresários tentam alternativas para sobreviver, mas a situação cada vez vai ficando mais complicada. E sobre esse assunto, eu converso agora com José Moacir Marim, que é coordenador regional da DESC. Bom, Marim, nessa crise, com comércio fechado, desemprego, pessoas até passando já fome, nós estamos muito próximos de uma desobediência civil. Boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, ouvintes da TV Clube. Bom, a desobediência civil depende do ponto de vista. Se você olhar pelo lado do governo, ele vai chamar a desobediência civil de uma rebeldia. Se você olhar do lado do empresário, do trabalhador, da população, ele vai batalhar pelo seu espírito de sobrevivência. Então, a desobediência civil depende do ponto de vista de quem está analisando a situação. E não se esqueça que o instinto de sobrevivência é o primeiro instinto e o instinto mais forte que o ser humano tem. Não esqueça da palmadinha no bebê, quando o bebê precisa chorar e lutar pela vida. É o instinto de sobrevivência funcionando. E se o governo federal determina uma regra, o estadual outra, e cada município rema aí para um lado diferente, a desobediência está sendo provocada, vamos dizer assim, pela própria classe política? Sem dúvida nenhuma. O grande culpado da crise é a classe política, porque está aumentando exponencialmente o problema. Eu vou te dar um exemplo que fica muito fácil de entender. A gente tem recebido uma série de vídeos, reportagens do Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais. Ele tem trabalhado pela flexibilização do comércio, mas ele deu autonomia para cada município resolver as suas condições de abertura do comércio ou não. E você tem municípios que nem Uberlândia, Pouso Alegre, funcionando bem dentro da situação especial. Mas você tem, por exemplo, Belo Horizonte, totalmente isolado. Então você tem no mesmo estado cidades funcionando e a capital, que tem uma taxa baixíssima de mortalidade. Belo Horizonte é uma cidade de 2.700.000 habitantes, tem 33 mortes até o momento. Então você tem uma taxa de 0,00012% de letalidade na população de Belo Horizonte. Quer dizer, extremamente baixa. E, no entanto, Belo Horizonte está completamente fechada. E, Marim, o senhor tem vasta experiência acadêmica, administrativa. É possível manter aí o mínimo de ordem num estado tão confuso quanto o nosso atual? Não, é absolutamente impossível. São Paulo, nas suas 645 cidades, você tem situações completamente diferentes. Então, olha o rolo que foi criado com esse problema de adiantar os feriados. Você teve uma situação, uma concentração dos feriados nesse final de semana. Paulistano geralmente desce para o litoral. Então você tem o paulistano descendo para o litoral, você tem os prefeitos das cidades do litoral desesperados, tentando fechamento de cidade, pedindo bloqueio de rodovia. Quer dizer, a situação está totalmente fora de controle quando você pensa nas várias autoridades federais, estaduais e municipais. Estão batendo cabeça. E se o caos se instalar, o Exército ele pode agir? Bom, vamos lá. Não é que o Exército pode agir. A Constituição determina que em determinadas situações o Presidente da República, para manter a ordem e a sociedade funcionando, ele pode sim chamar alguns estados específicos na Constituição. Seria o estado de defesa, o estado de sítio. São regras que fazem parte da Constituição, todas elas são decretadas pelo Presidente da República, mas passam pelo aval do Congresso Nacional, que avalia essas situações e autoriza essas situações. São situações extremas para situações extremas. Obrigada, Marim, mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto então com outras informações. André? Até já, Thaisa.